Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós daremos continuidade hoje ao estudo do livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Hoje vamos estudar a partir do capítulo 9. Vamos apenas recapitular bem rápido o 8, né? E aí passamos imediatamente para o 9. Nós vemos que o livro todo de Hebreus, aparentemente, né, alguém poderia dizer que não tem muita lição para nós nessa época, porque você diz, bom, para o povo hebreu, desde que a gente não esqueça, né, que nós somos os modernos hebreus, nós somos aqueles que devem herdar aquilo que os hebreus rejeitaram, né? Por quê? Porque o povo hebreu, o povo de Israel, de um modo geral, acredita que é o povo escolhido. E de fato, era o povo escolhido. Mas o que aconteceu? Todas as promessas que Deus dá ao seu povo, Ele dá com uma condição. Existe uma condição básica para que todo ser humano possa receber a promessa, que é aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Não há absolutamente nenhuma promessa para povo nenhum, para pessoa nenhuma, que não seja em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer que tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus, mas nada vem a nós se não vier pelo Filho. Então tudo passa automaticamente pelo Filho para chegar a nós. E foi aí que os hebreus erraram. O povo de Israel, imaginando que por ser filhos de Abraão eles tinham direito à herança, esquecendo, né, que a promessa foi feita à descendência que era Cristo. Então, Hebreus 8, vamos ler a partir do versículo 1. E o livro de Hebreus, no capítulo 8, nós vamos ser rápido hoje. Vamos passá-lo de forma rápida, mas aí o 9 a gente vai se deter um pouquinho mais, tá bem? De qualquer maneira, nós vamos ver lições aqui que são impressionantes, né, para o povo de Deus. Lembrem-se o que Deus diz, né? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Lembram? Então, assim, o povo de Deus vai conseguir compreender o que Deus está fazendo, vai conseguir compreender o que Deus faz nesse exato momento, se estudar o livro de Hebreus, se estudar o santuário, né? Então, capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à direita do trono da majestade. Então, vejam que interessante, irmãos, né? E aqui já começa algo impressionante. Se vocês observarem, nenhuma igreja hoje ensina a existência de um santuário no céu. Nenhuma igreja ensina a existência de um santuário no céu, né? Tanto é verdade que a maioria das pessoas nem tem ideia do que é o santuário. Você fala do santuário, as pessoas não têm a menor noção do que é, de como foi feito, por que foi feito. E existem lições ali que, né, nós vamos ver, não precisamos nem discutir. Enfim, mas ele está dizendo o seguinte, olha, ora, a suma, vejam, a suma do que temos dito é que temos, né, um sumo sacerdote que está sentado nos céus à direita do trono da majestade. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o mais importante de todo o livro de Hebreus, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote e que esse sumo sacerdote está sentado à direita da majestade no céu. Então, isso já derruba toda e qualquer ideia
de que alguém nessa terra pudesse ser chamado de pontífice ou sumo pontífice. Não existe sumo pontífice nenhum, absolutamente nenhum, que não seja Cristo. O que quer dizer pontífice? Pontífice vem do termo ponte. Então é uma ponte entre o homem e Deus. Qual é a única ponte entre o homem e Deus que pode existir? Somente Cristo. Por isso não há pontífice terreno. Por isso a Bíblia vai dizer com clareza: a ninguém chameis de vosso Pai na terra, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Veja que só esse versículo aqui derruba qualquer ideia de que pudesse haver um santuário na terra ainda, como é alegado, pelo qual os homens devam ser salvos, né? O santuário hoje é o celestial, né? Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Só para a gente poder ter isso com clareza, tá? Para que os irmãos possam acompanhar. A gente já mostrou isso, mas nunca é demais, né? Há uma diferença básica entre, se vocês lerem aí, vocês vão ver aí, falando sempre de santuário e tabernáculo, tá? Isso era o santuário, tá? O santuário era isso aqui. E esse era o tabernáculo. Primeiro tabernáculo, segundo tabernáculo, tá? É bom entender isso porque as lições que vêm agora vão deixar isso, né, de tal maneira que a gente possa entender as lições que vinham de lá. 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Então ele está colocando que existe, veja, na cabeça do judeu, na cabeça do hebreu, o que acontecia? Toda vez que se falava de sacrifício, a cabeça dele imediatamente vinha para cá. Por quê? Né? Aqui se sacrificava o cordeiro, né? Você ia, levava o cordeirinho, confessava os teus pecados sobre a cabeça dele, né? Degolava-se esse cordeiro simbolizava Cristo. Então quando falasse para um hebreu qualquer, ainda hoje, se você falar para um judeu nato, se falar de sacrifício de cordeiro, ele vai se reportar isso aqui. Na nossa cabeça, quando se fala em cordeiro, vem o que à tua mente? Jesus. Para nós é muito claro que ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Como eles não acreditam, a mente deles está aqui. Agora, nós, embora acreditando que Jesus é o Messias, o cordeiro morto desde a fundação do mundo, precisamos entender as lições do santuário, porque elas foram dadas para nós, né? Havia toda uma simbologia lá que, se a gente entender lá, a gente vai entender o evangelho de uma forma muito mais simples, né? Bom, é dito aqui: todo sumo sacerdote, aqueles sumos sacerdotes que estavam lá, eram constituídos para oferecer dons e sacrifícios. Claro, eles foram constituídos para isso, né? Mas diz, pelo que era necessário que este também, ou seja, Cristo, também tivesse alguma coisa que oferecer. O que Cristo poderia oferecer? Eles lá ofereciam o quê? Né? Não eram eles que ofereciam o cordeiro. Quem oferecia o cordeiro era a pessoa, porque a pessoa levava o cordeiro. Mas eles tinham que oferecer o sangue lá dentro. Cortava-se, né, degolava-se o cordeiro, o sangue caía na tigela e o sangue ia aqui para dentro, para que aqui pudesse ser feito, né, o cobrir dos pecados, tá? Então isso é que se oferecia. Vamos ver isso, né? Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Por que isso é dito aqui? Porque, claro, se Cristo não tivesse morrido pelo ser humano, ele não teria ido ao céu e não teria sido constituído sacerdote pelo Pai. Ficaria ainda a promessa, porque ele tinha que ser ungido pelo Pai. Ele morre aqui, ele vem como Messias, ele vem como Cordeiro. Quando ele morre, ele vai ao Pai e o Pai agora o constitui sacerdote. Entende? Embora ele fosse, como diz a palavra, tu és, né, do sacerdócio de Melquisedeque, tu és sacerdote para sempre. Mas veja, o mesmo texto que diz, eis o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, ele não morreu na fundação do mundo. É que pela promessa ele ia morrer. Então, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E diz que ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Mas ele não era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo no sentido de que ele morreu na fundação do mundo, né? Ele morreu bem depois. É que
pela promessa, ele já estava, né? Ele seria oferecido pelo ser humano, tá bom? 5. Os quais, ou seja, os sacerdotes, né, antes de Cristo, servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então, tudo aquilo que os sacerdotes faziam, todo esse tabernáculo, toda aquela cerimônia, era o quê? Figura do quê? Do tabernáculo celestial. Tudo aquilo era uma figura para nós do que aconteceria no santuário celestial, né? Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então o que diz ali? Moisés tinha que construir o tabernáculo, o santuário, igualzinho o que ele viu no céu, certo? Ok? No monte ele tem uma visão do santuário celestial. E agora é dito, Moisés, eu quero que você construa exatamente como você viu no céu. Claro que o santuário terreno é bem menor do que o santuário celestial, né? Mas era uma figura dele, né? Muito bem. 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. De quem está falando aqui? De quem? Amém? Então, agora, depois que Jesus morre, depois que Jesus vai ao céu, ele alcança um ministério mais excelente. O ministério aqui na terra de Cristo era o ministério de um profeta. Embora o Filho de Deus, o ministério dele aqui era como profeta. Quando ele morre, ele vai iniciar um ministério mais excelente. Ele vai passar a ser sacerdote e mediador, certo? Na terra, irmão, só para a gente não fazer confusão, tá? Até foi bom que o pastor fez um comentário aí. Na terra, irmãos, Jesus já era mediador entre Deus e os homens, né? O Pai falava, o Filho revelava aos profetas, ok? Quando Cristo vem, ele fala diretamente. O Pai, né, falava e o Filho transmitia diretamente. Por isso você não vê Jesus dizendo, né, assim diz o Senhor. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Por quê? Porque o Pai falava, Cristo revelava e os profetas agora transmitiam, certo? Cristo não. Cristo, né, nós vamos ver no próprio livro de Hebreus, se você ler o capítulo 1, lá no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, certo? Então vamos ver que ele falava diretamente, né, a partir do momento em que ele se faz homem, né? Então diz, agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Irmãos, aqui vale a pena vocês aprender isso. Que melhor concerto que é esse, amados irmãos e irmãs? Que melhor concerto? Como é que as igrejas de hoje entendem o melhor concerto? Se você perguntar para a esmagadora maioria, inclusive de líderes, qual é o novo concerto, sabe o que você vai ouvir? Você vai ouvir isso, ó. O antigo concerto era com base na... E o novo concerto é com base na... É isso ou não é que você escuta? Sim ou não? É ou não é? Né? Mas eu pergunto, esse concerto que era feito aqui, era feito pela graça ou pela lei? Pela lei. Pela lei. Tá vendo como confunde? Mas é bom que a gente aprende. Haviam 2 concertos e nós vamos ver aqui. Por isso que dá confusão. 2 concertos. O concerto da herança sempre foi com base em Cristo, porque era com base no Cordeiro, certo? Então, a salvação do homem está pautada na graça. Então, o concerto que Deus faz entre o ser humano e ele tem base na graça, sempre na graça. Veja, Adão peca, Adão pecou. O que foi dito para ele agora? Adão, a partir de hoje você tem que guardar a lei? Ou foi dito, Adão, vamos matar um cordeiro e você vai ser coberto com a pele do cordeiro? O que foi dito? Se você ler, você vai ver que ele teve que ser coberto com a pele, certo? Aqui, você pecava.
que você tinha que fazer? Você pecou, o que você tinha que fazer? Pegar o cordeiro, muito bem, levar o cordeiro, e o cordeiro morria no teu lugar. Pergunto, isso é graça ou lei? Graça. Era um favor imerecido. O cordeiro morria no teu lugar. Isso é graça. Então, o concerto entre Deus e o homem foi feito e sempre será pela graça. Mas Deus faz um pacto depois com o povo hebreu. Ele dá as leis para o povo hebreu com um objetivo. Primeiro, qual era? O apóstolo Paulo diz: eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Para que é a lei? Para você saber o que é pecado, certo? E o que mais? Recebendo a lei de Deus, né? Ele seria um povo extremamente entendido. Por isso diz, né? Essa gente só é gente sábia e entendida. A lei de Deus tinha o propósito, né? Tinha o propósito de fazer desse um povo sábio. E uma terceira coisa que a lei de Deus faz, né? A lei, diz a palavra de Deus, serve de aio para nos levar a Cristo. O que é um aio? Um aio é uma meta, um objetivo, é um jugo. É como se eu amarrasse a irmã e usasse essa corda para poder puxar ela para perto de mim. Entende? Esse é o aio, seria uma espécie de jugo. A lei, ela vem e mostra para a irmã, por exemplo, que a irmã é pecadora. Mas por que a lei mostra para a irmã que a irmã é pecadora? Para que ela possa ir para Cristo. Entende? A lei não mostra que você é um pecador para te crucificar. A lei diz: você é pecador. E agora você diz assim: tá bom, sou pecador, e agora o que eu faço? O que a lei te diz? Vai para Cristo. Entendem? Por isso a palavra de Deus vai representar a lei como um espelho, certo? E a lei e Cristo como a água da vida. Então, repito, você vai no espelho, alguém diz para você assim: olha, você está sujo, teu rosto está sujo, o que você faz? Vai no espelho. No espelho você vê que está sujo. E no espelho você vê onde está a sujeira. Agora eu te pergunto, você pega o espelho e tenta limpar com ele? Não. O que você faz? Você limpa com o quê? Com a água. Então o espelho te diz: você está sujo. Aí você diz assim: me limpa. Ele diz: não, meu trabalho não é te limpar, meu trabalho é te mostrar a sujeira. Quer ser limpo? Vai para Cristo, certo? Então o espelho mostra a sujeira, mas quem limpa é a água, ok? Por isso você vai entender o tempo todo Jesus como a água da vida. Lembre-se, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, e a palavra também é a água da vida, né? Por isso, falando com a samaritana diz: mas você não tem jarro, você não tem, como é que você vai tirar a água da vida? E ele diz: se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias e eu te daria o quê? A água que jorraria para a vida eterna. Ok? Muito bem. Então vejam, agora diz, né, versículo 6. Mas agora alcançou-lhe ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então peraí, a partir do momento que ele morre, ele vai fazer um concerto melhor. Repito, as igrejas dizem, né, no passado lei, hoje graça. Mas ele está dizendo aqui, nós sabemos que isso não é verdade, porque sempre foi pela graça. Certo? Sempre foi pela graça. Mas nós vamos ver, por exemplo, aqui 2 detalhes para ficar isso bem claro, tá? Aguardem um pouquinho, a gente já vai chegar lá. Então, versículo, marquem isso, tá? Olha só, marquem isso. Melhor concerto, certo? E melhor o quê? Melhor promessa, tá? Marquem isso, tá? Porque são 2 aspectos que vão mudar, tá? Mudar, por quê? Porque, veja, foi dado já um concerto, né? Mas agora vai ser um concerto melhor e vai ser uma promessa melhor. Então, vamos seguir. 7. Porque se aquele primeiro o quê? Concerto fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Claro, pergunto, tudo aquilo que se fazia aqui no santuário era irrepreensível? Era perfeito? Não,
Porque tudo isso aqui era apenas uma sombra do que viria. Por exemplo, o cordeiro, um cordeiro que sacrificava, ele podia perdoar pecado? Não. Mas ele representava Cristo. Então ele era perfeito? Não era. Qual era o cordeiro perfeito? Cristo. Repito. Então esse concerto feito primário com base, no cerimonial do santuário não era perfeito. Certo? É por isso que dá essa confusão, as pessoas confundem. Então vamos ver devagarinho isso para a gente não errar, tá bom? Porque, versículo 7, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhe diz. Agora prestem bem atenção nisso, que aqui está a resposta, irmão. Quem que tem que responder as perguntas para nós? Quem? Amém, é a Bíblia, não é Rogério, não é a Bíblia. A Bíblia responde tudo. Vamos ler com bastante atenção, irmãos. Olha o 8. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, futuro ou passado? Virão dias, futuro, amém. Diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Tá lá, ó. O quê? Concerto. Ele já falou que é um concerto melhor e agora está dizendo um novo concerto. Que concerto é esse? Qual que é? Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Certo ou não? Certo. Não atentaram para o concerto. Veja, ele vai falar de um concerto aqui e a gente não pode errar. Então ele está dizendo que eles não atentaram para o concerto que ele fez. Primeiro, qual era o concerto que ele fez com a casa de Israel a casa de Israel e a casa de Judá? Esse concerto era com a liderança, com o sacerdócio e com o povo. Casa de Judá é a liderança, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, os líderes. E depois a casa de Israel é o povo em geral. Esse concerto foi feito com os dois. Veja que você vai entender. O concerto então da graça, em primeiro lugar, que já falamos, certo? O concerto da lei que foi dada, a lei foi dada onde? No Sinai, certo? E o concerto do sacerdócio. Agora prestem atenção. 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, aceitaram a Cristo? Não permaneceram no concerto. Guardaram a lei que era para guardar? Não. Moisés acaba de dar lei, o que eles estavam fazendo lá embaixo? Adorando bezerro. É o que acontece hoje ou não é? Mesma coisa. Procura-se desculpas, e tal. Agora olha o versículo 10 e a resposta. Por quê? O que diz ali, irmãos? O 10. Este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Irmãos, somos ou não a casa de Israel? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Este é o concerto. Esse concerto, irmãos, é melhor ou é pior que o anterior? Oi? Melhor. Ele já disse. Certo? Então veja o concerto que ele faz. Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então o concerto agora é que aquela lei que foi dada, escrita na rocha, agora é escrita onde? No coração e no entendimento. E pergunto, quando ele diz, eu vou escrever a minha lei no coração e no entendimento desse, esse é o melhor concerto ou é pior? Melhor. E o que mais que ele diz agora? Veja bem, olha só. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E quando ele fizer isso, o que vai acontecer? E eu lhes serei por Deus. E eles serão por povo. Então, é simples, amados irmãos e irmãs. Qualquer pessoa que aceite esse concerto, que aceite que Deus escreva o coração no entendimento, ou escreva a lei no coração e no entendimento, passa a ser o quê? Povo do Senhor. Esse é o concerto que ele faz.
Um concerto novo, um concerto baseado numa melhor promessa. Claro, pode haver uma promessa melhor do que, né, Deus dizer, não, eu vou escrever a lei no teu coração. E acreditem, hoje, levante a mão aqui aqueles que realmente acreditam que a lei de Deus está em vigor. Levante a mão quem acredita que a lei de Deus está em vigor. Levante a mão. Se os irmãos conseguem acreditar que a lei de Deus está em vigor, sabe por que vocês conseguem acreditar? A razão é simples. É porque Deus já escreveu no coração de vocês. Porque se não tivesse escrito, sabe o que vocês diriam? O que vocês diriam? Diriam que a maioria diz. A lei de Deus era pro judeu. Então, se nós hoje conseguimos dizer não, a lei de Deus está em vigor. E se nós conseguimos dizer, Senhor, escreve no meu coração, é porque Ele já escreveu no nosso coração. Só que tem um detalhe. Ele vai escrever com mais força essa lei no nosso coração ainda. Entendem? Para quê? Para que ela faça parte da nossa vida. Veja, ela já está escrita no entendimento. Vocês entendem ou não que ela está em vigor? Sim. Mas Ele ainda vai escrever ela onde? Aonde? No coração. Por quê? Por quê? A gente ama com a cabeça ou com o coração? Hoje nós gostamos da lei, mas nós precisamos aprender a amá-la. Entende? Por isso Jesus dizia, quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Entende? Então, a partir do momento que a gente aprende a amar essa lei, ela começa a fazer parte da nossa vida. E de fato, irmãos, esse é o povo escolhido agora. Se você pegar 1000 judeus, 1000, olhar para 1000 judeus e eles dizem assim, não, nós não guardamos mais a lei de Deus porque não achamos mais que ela está em vigor. E pegar um homem, esteja ele onde ele estiver, que ele diz, eu guardo a lei, ele é o povo de Deus e os 1000 não são. Entendem? Porque a promessa é de Deus, é Ele quem diz quem é o seu povo. Amém? Até porque, irmãos, é o seguinte, quando você fala, né, da graça, a graça é um favor imerecido, né? Mas a graça não é dada para você pisar a lei. A graça é exatamente para te dar força para guardar a lei. Não, tu na graça pode fazer tudo agora. A graça salva, mas a lei faz o quê? Santifica. Deus usa a lei para santificar o homem. Pergunto. A lei é santa? Sim ou não? Sim. É boa? Sim. A palavra de Deus diz que a lei é santa, justa e boa. Então eu pergunto, se a lei é santa e você tiver ela gravada no teu coração, você vai virar o quê? Você vai ser santificado. Se a lei é boa e ela estiver gravada no teu coração, você vai passar a ser uma pessoa boa. E se a lei é justa ou a lei de Deus não é justa? Você vai passar a ser uma pessoa justa. Entende? É simples. E mais, a lei de Deus, amados irmãos e irmãs, ela revela o caráter de Deus. Deus é bom? Santo? Justo? Certo? A lei é santa, justa e boa. Deus é santo, justo e bom. A lei revela o caráter do Pai. Por que Deus quer escrever a sua lei no nosso coração? Para que nós possamos revelar o caráter dele aos outros. Caráter, gente, não estamos falando aqui de poder, por favor. Caráter. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos pessoas santas. Não é santa da auréola, como estão aí beatificando, não é nada disso. Santo segundo a Bíblia, certo? Pessoas santas, pessoas que não se contaminam, pessoas que evitam o pecado, pessoas justas. Ser justo é ser justo. Não é? Ah, não, eu sou bonzinho. Não é para ser bonzinho, é para ser justo. Todo aquele que vive santificação. Isso. Então é isso que Deus espera da sua igreja, claro. E a partir do momento que a gente faz isso, obviamente nós estamos revelando o caráter de Deus ao mundo, que está faltando nas igrejas. Isso é um fato. Nós não estamos aqui para falar mal de igreja, mas é preciso que a gente entenda, como disse o pastor. Veja, é só olhar. Não é difícil. Entre na internet. Olha lá o que está acontecendo, gente. Não tem mais. As pessoas não sabem o que inventar mais nas igrejas. Não se sabe o que inventar. Cada dia revela uma nova loucura dentro das igrejas e as pessoas pensam que é Deus. E Deus não está nisso, irmãos. Não está. Por isso que a gente precisa, alertar o povo. Bom, versículo 10 então que lemos. Porque este é o conselho que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor.
Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Chegará um momento que todos saberão, todos, sem exceção, saberão que a lei de Deus está em vigor. Todos vão saber. A diferença é que alguns vão aceitar e a maioria vai rejeitar. Mas conhecer, todos vão, certo? Porque ninguém terá desculpa diante de Deus um dia para chegar e dizer, Senhor, eu não sabia. Ninguém vai ter essa desculpa, certo? Todos, as mesmas oportunidades que nós tivemos, outros tiveram. Uns aceitaram, outros não. Deus é santo, bom e o que mais? Justo. Então ninguém vai poder dizer, o senhor foi injusto, eu não sabia. Sabia sim. Eu mandei o pastor Vilmar, eu mandei o Wanderlei, eu mandei a irmã, eu mandei o irmão, eu mandei um monte de gente. Você não quis. Eles falaram, você dizia, não, é para o judeu. Não, isso era do Velho Testamento. Não quis. Né? Versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Né? Por que hoje a gente ainda lembra dos pecados nossos? Lembram o que nós falamos? Os pecados estão cobertos. Mas vai chegar uma hora que os pecados serão o quê? Destruídos. Por isso a gente lembra. Você está lá, daqui a pouco, né? Claro, o diabo está aí tentando, mas ele faz você lembrar do pecado. Sim. Por exemplo, uma pessoa que fuma, né? Se ele não lembrar do cigarro, ele vai fumar? Quem faz ele lembrar do cigarro? Pessoa que bebe, ele está aqui. Daqui a pouco ele está aqui tentando ouvir a palavra, uma pinguinha vai bem. Mas quem que lembrou ele da pinguinha? Claro, o inimigo. É a tentação. Só que vai chegar um momento que Deus vai destruir o pecado. Aí você não lembra mais. O inimigo pode tentar, mas você não vai mais lembrar do pecado. E aí você vai ter firmeza para resistir a ele. Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Dizendo novo concerto, envelheceu o... Sim ou não? O sacerdócio, a lei antiga do sacerdócio era com base na tribo de Levi. E agora é com base na tribo de... Muito bem, irmãos. Tribo de Judá. Porque o velho, né? O velho agora deu lugar ao novo concerto. O concerto antigo era com base na lei escrita na rocha. Agora é com base na lei escrita no... Coração. E no entendimento. Primeiro eu entendo. A pessoa diz, olha, os mandamentos, tal, entendi. Aceita? Aceito. Uma vez que você aceita e começa a procurar guardar essa lei, ela começa agora, Deus começa a gravar no teu coração. Quanto mais você medita nela, quanto mais você busca, quanto mais você procura guardá-la, mais ela vai sendo cravada no teu coração. Ok? Versículo 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de... acabar, né? Ótimo. 9 agora, tá bom? Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O primeiro concerto tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Sim ou não? Sim. Vamos seguir, né? Por quê? Um tabernáculo estava preparado. O primeiro. Me ajudem, agora eu quero que alguém ajude e lê para mim. Vamos lá. Leia com calma para mim o versículo 2, alguém, por favor. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro... Ok, só um pouquinho, irmão. Ó, um tabernáculo estava preparado. Irmãos, qual que era o tabernáculo aqui? Tabernáculo era aqui. Esse era o santuário, tá? Tudo isso aqui... era o santuário. Alguém aqui perguntou da outra vez, poderia se afirmar, por exemplo, santuário? Sim. Santuário seria isso aqui tudo, ok? Tudo isso aqui é o santuário, tá bem? Tabernáculo seria essa parte aqui e essa parte aqui. Santo e o Santíssimo, tá? Uma alegoria apenas para entender. Então veja bem. Leia de novo lá, irmão Pedro, por favor, de novo o versículo, desde o começo. Porque um tabernáculo estava preparado.
O primeiro. Ok, vamos lá. Um tabernáculo estava preparado. O primeiro, qual que é o primeiro? Em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chamava o santuário. Um, que é o santo, tá? Santo. O que tinha nele? Candeeiro, que mais? Mesa com os pães da proposição. Isso. Que mais? O que se chama o santuário. Essa versão, irmãos, tá errada. Santuário é isso aqui, tá? Essa é que se chama santo, o correto, tá bom? Tá ok? Veja, é só vocês verem. Não tinha como ser santuário, porque santuário teria que ser tudo, certo? Santuário é tudo. Então, havia o primeiro, que estava o quê? O candeeiro, ou candelabro, diz algumas versões, e os pães da preposição. O que significa? Aqui, tá? Luz e o alimento, tá? Então, esse não era o maná, Ele representa a palavra de Deus, que é o pão diário que nós nos alimentamos, certo? E o candeeiro representa a luz, né? Nós devemos ser o quê? Luz. Mas nós só podemos ser luz. O que alimentava isso aqui para ele poder ficar aceso? Quem lembra? O óleo. Aqui se colocava óleo de oliva, era assim, irmãos, ó, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Assim, 7 exatamente, tá? Ó, que é o número da plenitude, certo? E aqui, todos eles, esse candelabro, certo? Representa, certo? Que cada um de nós é luz. O central, obviamente, representaria Cristo, mas o óleo é símbolo do quê? O Espírito Santo. Então, nós, lembram das virgens, né? Faltou óleo, faltou o Espírito Santo para dar entendimento, para que eles pudessem ter luz e ser luz. Luz na palavra, no alimento, tá? Então, esse santo tinha isso aqui. Era aqui que o sacerdote entrava, em primeiro lugar, colocando aqui o sangue da aspersão. O sangue que ele pegava do cordeiro, levava aqui para dentro e borrifava aqui. Muito bem. O que mais que diz ali? Versículo 3 agora. Quem é que pode ler? Mas depois do segundo... Vejam só. Depois do segundo véu. Onde é que estava o véu? Estava no tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Ó, tá vendo? Agora fechou. Tá vendo como fechou? Ó, santuário, santo e santíssimo, ou santo dos santos, ok? Vê como fechou? Por isso que eu digo, infelizmente as traduções da Bíblia hoje tem coisa esquisita. Vejam agora como vai bater, ó. Versículo 3 que o irmão leu. Depois do segundo véu, onde é que estava o véu? Aqui. Certo? Aqui tinha o primeiro, segundo. Então, aqui, depois do segundo véu, o que tinha? O que diz ali? Estava o Santo dos Santos. E o que tinha nele? Leiam ali, versículo 4. Incensário de ouro. Um incensário de ouro. E a arca da aliança. A arca da aliança. O que mais? Coberta de ouro tudo ao redor. Ok. Em que estava o vaso de ouro. Vaso de ouro. Que continha o maná. Agora é o maná, tá vendo? Para não dar confusão. Porque muitas pessoas dizem, aqui o maná. Não, o maná era aqui. Aqui, ó. Aqui dentro era o maná. O que mais? A vara de Arão. A vara de Arão, que aconteceu o quê? Que tinha florescido. Floresceu, ok. As tábuas da aliança. Opa, e as tábuas da aliança. Tá vendo? Pergunto. Cristo, quando morre, vai e entra nesse compartimento, certo? Pergunto, nós precisamos ser luz ao mundo, sim ou não? Sim. Precisamos nos alimentar do pão celestial, sim ou não? Sim. Agora, depois, vejam bem que interessante. Se vocês observarem, Jesus entra no santo, certo? No santo, não no santo dos santos. Primeiro ele entra aqui. Desde que Cristo entra,
Até o ano 1798, irmãos. Ninguém nem sabia de lei, todo mundo esqueceu de tudo. Tudo. Vê que ainda hoje há dificuldade nisso. Porém, pergunto, nós precisamos, o que diz aqui? A vara de Arão aconteceu o quê? Floresceu. Pergunto, nós precisamos dar frutos, sim ou não? Esses somos nós, precisamos dar frutos. A vara de Arão floresceu, certo? Nós precisamos dar frutos, é isso que indica aqui, tá? Aqui tinha um incensário, precisamos aprender a orar, sim ou não? Do incensário ia a fumaça que impregnava o local santíssimo. E o local santíssimo, quem é que aparecia aqui de vez em quando através da sua glória? O próprio Deus, através do Shekinah. Então hoje, irmãos, nós temos um convite para ter uma audiência direta com quem? Com Deus. Entende? Através do nosso sumo sacerdote. Mas nós hoje podemos entrar e ter uma audiência com Deus que até então não era possível. Só é possível a partir do momento que Cristo entra aqui, certo? O que mais que tinha ali? O maná. O que é o maná? Pão diário. Pão diário. O povo hebreu, quando estava às portas de Canaã, Deus deu para eles o maná. Sabe o que quer dizer isso? Nós precisamos hoje aprender a nos alimentar corretamente. Para isso o maná. Uma alimentação saudável, para sermos um povo bem disposto, como diz João Batista, né? E finalmente a lei. Pergunto, a lei está ou não está em vigor? É só olhar, ela está ali, ó. Ela está ali, não foi retirada dali. Na verdade é o contrário, o diabo sabe, irmãos, olha só, irmãos, o diabo sabe exatamente o que faz. Deus quer que o seu povo hoje procure guardar a sua lei. Ele diz, eu vou escrever no coração de vocês. Deus quer que o seu povo dê frutos. E Deus quer que o seu povo ore, certo? E Deus quer que o seu povo se alimente do... Aí o diabo diz assim, não, eu vou criar um monte de alimento insalubre, tudo que é coisa ruim, químico, tudo que vocês imaginar, de veneno, tudo industrializado. Olha o que as crianças comem hoje. Deixa uma criança escolher o que comer. 20 anos atrás, tinha chip, tinha essas coisas? Hoje é só isso que eles querem comer. E nós precisamos proteger as nossas crianças. Maná, alimentação saudável, fruta, cruz, evitar a carne, não comer, né? O ideal é até evitar a carne hoje, porque a carne é muito doente, mas são detalhes. Frutos, nós temos que dar, o diabo faz de tudo para que você não dê frutos, né? O diabo só quer o quê? Não, crente é tudo velhaco, não paga conta, não faz isso, não faz aquilo. É o que o diabo quer ensinar, né? Então nós vemos que é exatamente o que o diabo não quer que o povo de Deus faça, né? Porque o diabo sabe do poder que está aqui, Deus empenhou sua palavra com isso. Nós temos um convite para entrar no Santíssimo, para ser um povo especial, né? Lembra que diz, né, que os profetas quiseram ter vivido nessa época e não puderam. Então nós temos um acesso hoje fantástico e nós vamos ver isso no próprio livro de Hebreus. E é o que o diabo está trabalhando contra. Então o diabo diz o quê? Não ore, não busque uma alimentação saudável, nada com a lei, não, nada, a lei é coisa do passado, e nada com a oração. Veja que é tudo exatamente o que o inimigo quer, e obviamente, eu pergunto, se você não lê a palavra, se você não tem o Espírito Santo, se você não ora, né? Se você não faz nada disso, eu pergunto, você vai dar fruto? Que fruto que você vai dar? Não tem como, se alimenta mal, né? Não come do verdadeiro pão da vida, não tem o Espírito Santo, não ora, não vai ter fruto. Não guarda a lei, claro, né? Só na graça, lei não. Mas pode ver, né? É exatamente o que o inimigo faz, né? Então, versículo 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Se Paulo não falou, também nós não vamos falar agora, né? Mas não vamos detalhar isso, porque ele tem uma razão. Paulo está inspirado. Por que vamos falar agora do que ele diz que agora não é para falar? Nós vamos falar no futuro também. Porém, uma coisa é interessante. Quem que estava ali? Os querubins da guarda. Onde eles estavam? Onde estavam? Sobre a arca. Olha só, irmãos, isso aqui, como é impressionante isso. Os querubins estavam aqui em cima, ó. Querubins.
Os anjos mais poderosos do céu, mais poderosos, que são os querubins, estavam em cima da arca. Sabe por quê? Amém. Guardando a lei. Os anjos mais poderosos do céu são os anjos que vão guardar aqueles que têm a lei no seu coração. É por isso que o povo de Deus, irmãos, que faz esse pacto com Deus, é um povo especial. Porque quando você entra numa casa, se você realmente procura guardar a lei de Deus, qualquer casa que você entrar, vai entrar um querubim com você. Não é um anjo qualquer. Lembra que a palavra de Deus diz, né? Que muitos sendo hospitaleiros, né? E pensando que receberam homens, receberam anjos. E que anjos! Imagina, você entra na casa de alguém e diz, pá, seja nessa casa. Atrás de você um anjo poderosíssimo. A pessoa não vê, você não vê, mas é um fato, ele está ali do teu lado te cuidando. Então aquela casa recebe um anjo agora, né, que os demônios não podem suportar. Por isso que se você é uma pessoa que guarda a lei, você vai expulsar demônios que nenhum outro vai conseguir expulsar. Não é você, repito, é que você chega. Você imagine agora, você vai numa casa, tem demônio lá, tem anjo caído lá, a pessoa está possuída. Você entra naquela casa, eu pergunto para vocês, você acha que o demônio que possuiu aquela pessoa, quando você entra, você acha que ele reconhece ou não reconhece o anjo que está com você? Ele vê na hora, ele já sabe que ali tem um anjo que ele não pode. E aí ele já começa. Exato, ele já sabe, né? E obviamente, ele não olha para você, ele olha para cima. Ele já vê o anjo que está do teu lado. Diz, ih, com esse eu não posso. Entende? E é assim, irmãos, acreditem. Não é o homem. Não é o homem. Né? São os anjos de Deus que vêm com poder para proteger. E é claro que o anjo vai te proteger. Se ele partir para cima de você, o anjo vai te cuidar. Né? 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Em que tabernáculo que eles entravam a todo momento? No primeiro, certo? Muito bem. E eles eram figura de Cristo. Cristo, então, quando subiu ao céu, entrou em qual? No primeiro, certo? Depois vamos ver o que é feito, né? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, todos os dias o santuário entrava onde? Aqui ou aqui? O sacerdote entrava? Aqui. Aqui. Uma vez por ano, aqui. Tá afiado, pastor, tá vendo? Aqui ele entrava uma vez por ano, para fazer uma obra especial. Certo? Nós já vamos ver isso, tá? Dando nisso a entender o quê? Versículo 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que o quê? Que ainda o caminho do Santíssimo, eles traduzem como santuário, mas é o Santíssimo, ó. Ainda o caminho do Santíssimo não estava descoberto. Mas o quê? Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto esse aqui estivesse em pé, certo? Não estava aberto para entrar aqui, certo? Por isso que quando Cristo morre, o que aconteceu? Quem lembra? Rasgou véu. Que véu que rasgou? Esse aqui, ó. Esse véu rasga, certo? E agora Cristo vai entrar aqui, mas esse caminho já vai ficar preparado para a entrada de Cristo, porque isso aqui agora não tinha mais valor. Ia começar a acontecer aonde? Lá no céu agora. Tudo aquilo que era uma figura passava a acontecer lá. Irmãos, são 9h25 e para a gente avançar aqui nós teríamos que avançar muito, porque senão vai ficar quebrada a lição. Então, nós vamos continuar na próxima terça-feira, tá bom? Que agora nós vamos entrar no que Cristo foi fazer no Santíssimo, que é também uma figura do que o sumo sacerdote fazia aqui no santuário terreno, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, irmãos, e que as lições do santuário possam realmente nos preparar como um povo especial nas mãos de Deus, amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.